Esse vídeo vai abençoar a sua vida de tal maneira que você vai perceber a partir de hoje no seu dia a dia e você vai notar o que eu vou falar aqui. Mais um vídeo da nossa série Dentro de 21 dias receba o Espírito Santo e hoje eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Quando nós falamos do silêncio de Deus, muitas pessoas já passaram por essa fase, outras estão passando nesse exato momento e tem aquelas pessoas que ainda elas vão entrar nessa fase. Então é importante você saber para que você tenha o entendimento espiritual. Primeiro, você precisa estar ciente que todos nós enfrentamos situações difíceis na vida. Todos nós enfrentamos problemas, passamos por dificuldades, por lutas, momentos de desespero, como cristãos, porque nós somos seres humanos, não é verdade? Mas no momento que nós estamos passando por lutas, dificuldades, problemas, o que mais poderia nos ajudar, o que mais poderia nos trazer conforto naquele momento difícil, seria o falar de Deus no nosso coração. Imagine, você está passando por um momento muito difícil na sua vida e uma pessoa, ela chega até você e diz assim, olha, fique tranquilo que vai dar tudo certo e vai correr tudo bem para você. Poxa, você se sente confortável, é ou não é verdade? Você se sente aliviado. Por quê? Porque existe uma garantia que vai dar tudo certo e vai correr tudo bem para você. Isso é importante. É uma frase que eu gosto muito de usar, porque eu me lembro quando eu estava vivendo um momento difícil na minha vida, uma fase difícil como todo mundo vive, e uma pessoa usada por Deus, ela disse assim para mim, olha, fique tranquilo, porque tudo vai dar certo e tudo vai correr bem para você. E eu vi Deus usando aquela pessoa e me trouxe uma tranquilidade interior, me trouxe uma confiança, uma paz, porque quando Deus fala, Ele fala através de vários meios. Ele fala através da Escritura, quando você lê a Bíblia. Ele pode falar com você através de uma pregação. Ele pode falar com você através de um hino que você ouve. Como eu disse, tem hinos que são mensagens, né? É a Bíblia cantada, a palavra de Deus. Então, quando você ouve aquela palavra, Deus falando com você, você se enche de ânimo, você se enche de esperança, você se enche de força, não é verdade? Eu leio comentários que as pessoas, vocês escrevem aqui nos nossos vídeos, e pessoas que dizem assim, o que eu mais quero, o bispo, é receber o Espírito Santo. O que eu mais quero é ter a presença de Deus. E eu normalmente respondo, se é o que você mais quer, você vai ter. Aquilo que você mais quer, você vai ter, porque está prometido na palavra de Deus. Alguém escreveu, eu vejo que eu não mereço, eu sinto que eu não mereço receber o Espírito Santo. E são essas pessoas que recebem, porque nós não recebemos por merecimento, nós não apoiamos em méritos pessoais. Mas, voltando ao silêncio de Deus, no momento difícil da nossa vida, a única coisa que nós desejamos é que Deus fale conosco, não é verdade? Fale conosco. Porém, isso nem sempre acontece. Esse é o grande problema. Nem sempre Deus, Ele fala conosco nos momentos difíceis. Deus fica em silêncio e aí a pessoa, ela não sabe o que fazer, ela se sente perdida. Em determinadas fases da vida espiritual, nós nos deparamos com o silêncio de Deus. Você invoca a Deus, não tem resposta. É ou não é verdade? Você ora, fala com Deus, nada acontece.
Você não vê nenhuma nuvenzinha, nenhum sinalzinho que a coisa vai mudar para você ou que a coisa vai melhorar para você. Às vezes, pelo contrário, a coisa parece que vai piorar. Então, sabe aquele momento que Deus se cala? Deus se cala. Aquele momento que nós não temos as respostas que precisamos. Já aconteceu isso com você? Você já passou por isso? Você tem passado por isso? Escreva nos comentários. Nós vamos ler, vamos orar por você, vamos pedir que Deus ele se manifeste na sua vida. Um fato interessante que isso também aconteceu no passado com o povo de Deus. Deus ficou em silêncio. Quando nós, por exemplo, abrimos a Bíblia na separação entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, nós temos aqui essa parte branca, quero mostrar para você. Os teólogos e os estudiosos dizem que essa parte branca aqui, que você vê, essa folha branca, isso representa 400 anos que Deus se calou. 400 anos que Deus ficou em silêncio e não falou mais nada, absolutamente nada. Com o povo, não houve mais mensagem, não houve mais nenhuma direção da parte de Deus. Agora, é nessa hora, o silêncio de Deus, quando Deus está em silêncio, que se revela a realidade da nossa fé. Porque fé é você ter certeza do que você não vê, não sente, não é verdade? Nós vivemos pela fé, nós vivemos por uma certeza que nos abençoa. Então, quando Deus se cala, a pessoa ela tem duas opções. Todos nós temos duas opções. Ou a pessoa ela para de buscar a Deus, ele não me ouve, ele não me responde, eu peço o Espírito Santo, não recebo, eu faço o jejum, não acontece nada, eu tenho lido a Bíblia, eu acordo de madrugada, eu clamo a Deus, mas eu não vejo nenhum sinal da parte de Deus. Ele está completamente em silêncio comigo. Então, a pessoa tem a primeira opção em desistir, em deixar de buscar a presença de Deus, ou ela tem a segunda opção, continuar clamando, clamar mais alto ainda, usar a fé para despertar a Deus. Para nós despertarmos a Deus, nós precisamos ter uma fé despertada. Foi o que aconteceu com o cego, por exemplo. Jesus estava passando e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí as pessoas iam até ele e diziam: fica quieto, rapaz, para de gritar, você está incomodando o mestre. E os cegos, ao invés de pararem de gritar, eles gritavam mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus parou, foi lá e fez o milagre, mandou trazê-los e ministrou o milagre na vida deles. Então, a segunda opção, quando Deus está em silêncio, é clamar ainda mais, é invocá-lo. E olha que interessante, Isaías, capítulo 42 de Isaías, o versículo 13 e o 14. Eu vou ler o 13 primeiro, diz assim: o Senhor sairá como valente. Então, quando a pessoa insiste, ela se mantém, enquanto Deus está em silêncio, e ela se mantém clamando: não vou desistir, eu vou vencer, eu vou conseguir, especialmente você que tem pensado em desistir. Eu vou conseguir. Eu sempre escrevo nos comentários, quando uma pessoa diz: bispo, eu não aguento mais, eu tenho pensado em desistir, eu ponho lá: escreva, aguente firme, você vai vencer. Porque olha o que diz a palavra: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Então, a palavra está dizendo que Deus ele vai ser despertado. Ele vai despertar com uma tal força, com um tamanho empenho, que ele vai se manifestar na sua vida. Ele vai se manifestar, ele está em silêncio, mas ele vai ser despertado. Como que Deus é despertado? Quando a pessoa desiste,
Uma pessoa que desiste, ela desperta a Deus? Não, ela desperta a Deus quando ela insiste na oração, no clamor, no jejum. Quantos jejuns você já fez? Talvez de Daniel você já fez vários e não recebeu o Espírito Santo. Estamos em mais um jejum. Aí você diz, será que eu vou receber ou não vou receber? Você tem que insistir. O Espírito Santo é assim. Ele vem sobre a vida daqueles que têm essa sede, sem ansiedade. Mas no versículo seguinte diz, por muito tempo me calei. Olha Deus dizendo. O próprio Deus reconhecendo que ele estava em silêncio. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Então Deus está dizendo, olha, eu estive em silêncio com você, por muito tempo eu me calei, eu não lhe respondi, você não viu nenhum sinal da minha parte, você não viu nada acontecendo, você você está pedindo o batismo com o Espírito Santo há tanto tempo e até hoje você não recebeu, eu estava em silêncio com você, mas ele diz, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente. Então ele está dizendo o seguinte, olha, agora eu despertei em seu favor. E eu vou dar gritos como a parturiente. Eu vou mostrar a minha força, eu vou mostrar o meu poder. Ou seja, quando ele vem, depois do silêncio, Deus, ele vem com tudo. Ele vem com toda a força. Ele vem trazendo as suas bênçãos. Por isso que nessa fase do silêncio, você tem que aguentar firme. Poxa, bispo, mas não é fácil. Eu sei, eu já passei por isso. Já vivi isso. Não é fácil mesmo. É fácil falar. É fácil vir aqui e falar para você aguentar firme. Eu sei disso. É fácil mandar os outros aguentarem firme. Não é fácil, não. Mas se você permanecer, ele vai te sustentar. Ele vai se manifestar na sua vida. Deus, ele se cala. Você tem duas opções. Ou desistir, ou permanecer firme, usando a sua fé para despertá-lo. Então, você conhece a sua força ou a sua fraqueza espiritual quando Deus está em silêncio com você. Isso é muito importante. Então, você não pode desistir, você não pode olhar para trás, não pode. Ele está mostrando aqui, eu estava em silêncio, mas eu me despertei ao seu favor. Então, esse texto de Isaías, ele fala do momento que Deus ele quebra o silêncio. Ele quebra o silêncio e ele passa a gritar. Ele passa a berrar como uma mulher em dores de parto. Já viu uma mulher, a gente vê em vídeos, né? Talvez você que tem filho, você já assistiu o parto da sua esposa, não sei, mas uma mulher com dores de parto é terrível, ela grita, ela geme, e Deus fez essa comparação. Eu despertei como uma mulher com dores de parto. Por quê? Porque era urgente. Deus não se conteve. A resposta era urgente. Ele veio com tudo para te responder. Essa é a boa notícia. Então, preste atenção. Esse período de silêncio vai preparar você para um momento muito sublime. Eu não estou falando isso para animar você. Eu não estou falando isso para você se encher de esperança. Eu estou falando isso baseado na palavra de Deus. Ele está dizendo que ele vai fazer isso. Então, esse momento, esse período de silêncio vai preparar você para um momento muito sublime. Creia nisso. Deus está preparando você para uma grande vitória e preparando uma grande vitória para você. Deus, ele vai suprir as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Creia nisso. Eu sei que o silêncio de Deus, às vezes, é tão presente como se ele estivesse falando. É ou não é verdade? Mas, de antemão, eu quero avisar você que ele vai lhe honrar,
Ele vai lhe abençoar. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Dê o seu like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações. Sabe por quê? No próximo vídeo, no vídeo de amanhã, nós vamos falar sobre o guia. Ele é o nosso guia. Para que serve um guia? O Espírito Santo, ele nos guiaria. Mas qual é a função de um guia? Para você entender a importância do Espírito Santo e passar a ter sede pelo Espírito Santo mais do que você já tem, ou se não tem, que ela seja despertada em você. Então, ative o sininho notificações, tá? Aqui no nosso card tem um link onde eu deixei um vídeo preparado da série completa. Essa série que nós estamos fazendo dentro de 21 dias, receba o Espírito Santo. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.